Em mais uma semana difícil para a Bolsa, o Lula ameaçou taxar os dividendos, taxar os milionários, fazer regulamentações. Vamos falar tudo o que ele disse. Óbvio que os investidores não gostam. Essa questão da taxação dos milionários não é exatamente o que outros youtubers estão falando, mas ainda assim é negativo. Vou explicar aqui direitinho, tá? E se der tempo nesse vídeo ainda, eu vou responder as perguntas feitas a mim lá no Instagram, aliás, tá? Não se esqueça do like no vídeo ao terminar de assisti-lo. Por favor, assista o vídeo que eu fiz a transição paulista, que está muito bacana, um vídeo técnico, ao mesmo tempo bastante suave ali. Se você tem ou pensa em ter, vale muito a pena você assistir. Bom, como tu podes ver, a Bolsa em 2024 tem entregue bastante volatilidade, e esses últimos dias têm sido inclusive de quedas. E depois a gente vai fazer uma comparação rapidinho com o S&P 500 que vai te cair o queixo, que é bizarro a diferença, tá? Bom, mas vamos entender aqui o que o Lula falou. E essa ideia de taxar dividendos, ele disse claramente, tá? E tem também a ideia de taxar os milionários. Eu já vou ser bem transparente e dizer que não é igual àquela taxação que o pessoal está usando como exemplo para a Noruega, mas o que eu vou trazer, inclusive, a própria Noruega como exemplo de como você deve pensar a longo prazo e não esse pensamento de curto prazo. Então o Lula ele quer aqui trazer isenção para quem ganha até R$5.000, correto, bacana pra caramba, só que a ideia dele é ter de tirar de alguém. E a ideia que ele quer implementar é que em uma simples canetada tudo seja resolvido. E não é assim que funciona. Nada que você for querer resolver de curto prazo vai funcionar. Então, qual a ideia dele? Taxar os milionários e taxar os dividendos, que eles colocam tudo na mesma bolha, mas não tem nada a ver. E de cara a gente já tem dois problemas. O primeiro é que não quem ganha dividendos é necessariamente milionário, e ser milionário não quer dizer que você está nadando em dinheiro, porque R$1 milhão no Brasil hoje não é tanta coisa assim, graças à nossa inflação infinita. Você imagina isso aqui daqui a 10 anos, 1 milhão, daqui a pouco a gente está comprando aí um carro, não sei, estou exagerando um pouco, mas é assim que é o Brasil, né? Inflação muito alta, tá? Tanto que esse teto de 20 mil para vender ações ser isento, quando eu comecei a investir, pô, era uma graninha mais bacaninha ali, devia ser uns mais ou menos 50 mil de hoje. Agora 20 mil já não é tanto assim, né? Então olha só como a nossa inflação é terrível, né? Ele vai lá e traz imposto milionário, só com a inflação subindo, daqui a pouco um monte de brasileiro é milionário aí. Bom, enfim, vamos entender então o que ele quer fazer, né? Bom, então o que o governo quer fazer aqui sobre os milionários não é exatamente o que a Noruega fez, tá? É diferente. A Noruega ela taxou super ricos, realmente quem ganha muito dinheiro. O Brasil quer ali quem ganha 1 milhão, que não é tanto assim, porém tem uma diferença crucial. A Noruega, ela taxou ali o dinheiro desse pessoal. O Haddad quer taxar ali os ganhos. Vamos dizer, é menos pior, mas ainda assim vai ter um impacto mais acontecendo ali gradativamente, enquanto da Noruega já foi quase que instantânea a debandada do dinheiro do pessoal, porque eu tenho dinheiro na Noruega que está me taxando, para que eu vou deixar aqui? Eu tiro. E eu gostaria de citar exatamente o país Noruega como um país que sempre pensou no longo prazo e agora dá essas vaciladas aqui. Eles utilizaram o petróleo aqui deles para investir no próprio país, para investir em outros países, comprando participações em empresas internacionais, fazendo uma renda recorrente para poder ter aqui um fluxo de dinheiro muito bacana para eles poderem fazer as políticas aí um pouco mais sociais. Então foi um país que pensou no longo prazo, não ficou com essa ideiazinha idiota de eu vou vender gasolina barata para minha população. Isso aqui não funciona, né? Enquanto do outro lado, aqui no Brasil não funcionou o controle de preços na Petrobras, a Petrobras dava prejuízo, e enquanto na Venezuela também não. O que acontece é sempre o desinvestimento. Eu sempre gosto desse exemplo porque ele é o mais claro e nítido para você entender que pensamento de curto prazo não dá certo. Quando a Dilma resolveu ter a ideia brilhante de reduzir os preços de energia na marretada, fazer as empresas fazerem isso, realmente reduziu o preço de energia no primeiro momento, mas na sequência, nos vários anos posteriores, houve um aumento da energia, o preço, 20% acima da inflação, de 2013 a 2018. Então ela ferrou com o país em forma de desinvestimento, porque se você mexe no setor, ninguém quer investir naquela porcaria porque não vale a pena. A gente viu inúmeros leilões de transmissão vazio, porque ninguém queria. Então o desinvestimento faz desequilíbrio na oferta e na procura e aumenta os preços. Tudo esse tipo de ideia brilhante que eu vou resolver com uma canetadinha não funciona, senão todos os países fariam isso. E a ideia do Haddad aqui e do Lula é uma canetadinha que vai resolver todos os problemas, mas não vai resolver os problemas, vai criar mais problema ainda.
Então vamos lá que agora eu vou ligar os pontos. Taxar grandes fortunas, como fez a Argentina, a esquerda lá não deu certo, vocês viram o dinheiro saindo. A centro-esquerda agora da Noruega resolveu fazer isso, também não deu certo. Um país que sempre pensou no longo prazo resolveu pensar no curto, tomou ele aí para aprender. E agora olha só, o Haddad está fazendo um pouco diferente. Parece mais bem elaborada, mas o efeito é parecido com a MP 579, né? Dadas as devidas diferenças, óbvio. Porque o que acontece? Você está dando uma canetada que vai incentivar o desinvestimento. Olha só, ele ainda está estudando, não está finalizado, mas a ideia aqui é colocar uma tributação mínima para pessoas que recebem ao menos R$ 1 milhão por ano, né? Inclusive já tem uma questão indireta em relação aos dividendos, né? Que devem estar aqui dentro, então qualquer um que ganha 1 milhão, mesmo não sendo tanto dinheiro assim, o cara já começa a querer investir em outros países, né? Não vai ficar investindo na bolsa aqui, ou seja, não vai investir nas empresas aqui. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo é exatamente vamos pensar nos empresários. O que você acha que vai acontecer com os empresários que já têm muito dinheiro? O cara tem empresas aqui no Brasil. Ele vai abrir mais uma aqui no Brasil ou será que ele vai abrir nos países vizinhos ou em outro país ali? Ele vai olhar outros mercados, então isso aqui vai acontecer o quê? O mesmo efeito do MP 579. No primeiro momento pode parecer bacana, puxa, olha só, ganhamos uma arrecadação, e depois vai diminuindo gradativamente, porque ele está mexendo aqui na economia de forma indireta e progressivamente vai acontecer esse impacto. Ou seja, é a desaceleração de longo prazo que eles estão causando aqui. Aí depois vai lá no governo posterior, vamos supor que a Dilma assuma e é tudo culpa da Dilma, mas na verdade a culpa é do estúpido anterior que achou que taxar o recebimento aí de 1 milhão era uma ideia brilhante, só que não é. E como o nosso futuro imposto único do Brasil mostrado aqui nessa tela é o maior do mundo, isso nos prova que o problema do Brasil não é a falta de novos impostos, e sim a organização, o reequilíbrio dos impostos. Você tem que taxar mais os recebimentos, sim, porém sem taxar tanto a produção. O que acontece no Brasil é que tem taxas dos dois lados. Se o cara começa a taxar também os recebimentos ainda mais e mais, a produção já é taxada, e isso é taxado, aquilo outro também, tudo é taxado, você tem um imposto muito grande no Brasil, ao qual é melhor o cara investir em outro país, né? É isso aí que acontece. Então, não vai se resolver com uma canetadinha simples da noite para o dia. Esquece isso. Embora o discurso seja igualdade social, na verdade o que eles querem é continuar com a gastança. Olha só o déficit nominal que este governo conseguiu. Cada vez eles gastam mais. Para todo lado que você vai ver, você vê rombo. Você pega as empresas estatais, o maior rombo da história desde a existência ali do Banco Central. Olha só, quando você vê números positivos, significa déficit aqui em milhões. Negativo, 2017, o novo governo ali que saiu, a Dilma, começou a ficar positivo, então estava dando lucro, por isso está negativo aqui, está retirando, né, o dinheiro tal. Aí chega 2024, já volta aqui ao prejuízo, né, um prejuízo bilionário. Então você imagina que o governo é isso aí, olha só, gastos e gastos e gastos, ineficiência pura, e aí você infla aquele estado gordão, cheio de companheiro. O que vai dar certo isso? Não tem como dar, né? Aí você tem que fazer o quê? Cobrar a população e falar que é para trazer o bem para ela, mas na verdade vai trazer o quê? Todo esse risco fiscal, essa bola de neve, esse desinvestimento no país, cada ideia que eles tomam nunca é uma ideia pensando no longo prazo. E foi nessa mesma linha de raciocínio que ele atacou os dividendos, falando que você não pode com que pessoas que ganham 5 mil paguem imposto, enquanto tem ações da Petrobras que recebem 45 bilhões em dividendos, sem pagar imposto de renda. E isso vai levar o governo novamente a nova caça de imposto ao dividendos, mas eles estão caçando imposto em todos os lugares, desde o mais pobre com imposto a Shopee, desde imposto para todo lado, imposto do pecado, imposto de investimento no exterior, imposto em offshore, imposto. O resultado de toda essa bagunça é que desde que o Lula ganhou as eleições, a bolsa vem caindo em dólar 0,35, enquanto o S&P 500 vem subindo 52,75, mesmo com toda aquela narrativa que estava caro, não parou de subir. Por isso que é importantíssimo você se diversificar.
Bom, então respondendo a pergunta do professor Capivara, ele pergunta o seguinte: qual o patrimônio para começar a investir lá fora? Para quem investe 150 a 200 reais, faz sentido? Bom, na minha visão, sempre depende, né? Se você quiser seguir o básico, o Buffett diz o seguinte: só vá aportando todos os meses, independente de notícia, independente de tudo, no S&P 500. Isso para quem quer o básico, para quem não está determinado a fazer ali, de repente, um ganho acima do mercado, né? Seguindo o básico, você poderia sim já começar a investir no exterior, desde que você já tenha aqui algum certo tempo no Brasil. Então, se você já investe no Brasil há cerca de um ano, de repente já conseguiu ali pelo menos uns 10 mil investidos, pode fazer sentido você ir aportando, desde que você consiga destinar uma determinada quantia constante no exterior. E aí o Buffett recomenda o S&P 500, mas você poderia investir em outros ativos, como por exemplo o SCHD, que é um ETF que tem ações de crescimento de dividendos, ele está menos esticado nesse momento, mas de novo, se você vai investir pouco com uma regularidade, você nem precisa ficar preocupando tanto com tá caro, tá barato, o próprio Buffett diz isso, né? Você pode também investir na própria Berkshire Hathaway do Warren Buffett, desde que você tenha uma estratégia de recorrência ali e que tenha uma corretora que não te cobre taxas, spreads altos. Então por isso que faz sentido, inclusive, você investir na Coinfirm. Então, caso você queira investir no exterior, invista na Coinfirm que não te cobra taxas, spreads vai ficar aí te comendo toda a rentabilidade. Então, eu acho que faz sentido se você tiver uma corretora livre de taxas. Na descrição do vídeo, você, inclusive utilizando o meu código de boas-vindas, vai concorrer a R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil de graça para você. Então, concluindo, na minha opinião, você tendo ali um ano de bolsa mais ou menos, se você tem menos, eu acho que não faz muito sentido, que você pode ficar mais assustado com alguma volatilidade. De repente até o exterior pode cair e você ficar desesperado e querer vender. Então, pelo menos um ano, que é pouco, mas pelo menos já é alguma coisa, ter pelo menos uns 10 mil investidos aqui no Brasil, a gente pode começar aí colocando lá, como o Buffett diz, de uma forma regular. Então não vale a pena fazer stock picking lá no exterior, compre apenas um, escolha um. É o SCHD? Bacana. É o S&P 500 que o próprio Buffett recomenda? Bacana. É a Berkshire? Bacana. É outro? Bacana, mas estude, pegue esse tempo para estudar bastante qual que você vai escolher. Então teria de ser um ETF diversificado ou, na pior das hipóteses, a Berkshire Hathaway, que é uma hold que tem várias empresas lá dentro, nas mãos do Warren Buffett, né? Então poderia fazer sentido também. Bom, é mais uma pergunta do professor Capivara, ele pergunta se vale a pena investir no IVVB11. Bom, dado que a quantia dele não é grande, pode fazer algum sentido, mas tem que lembrar que investir aqui do Brasil em BDRs ou ETFs, você tem aqui taxas adicionais. Tudo bem, se você concordar com essas taxas, e no caso dos ETFs, além das taxas, você não recebe os dividendos. Então, os seus ganhos acabam sendo aqui taxados duas vezes. Você ganha o dividendo que não vai para sua conta, cai na própria cota do IVVB11, né? E aí, depois, na hora de vender o ETF em algum momento no futuro, você vai ser taxado de novo. Então, por esse motivo aqui, é dupla taxação. Então, no caso do IVVB11, é dupla taxação nos impostos, além das taxas do próprios ETFs ali, né? E no caso das BDRs, não tem, você recebe os dividendos pelo menos, mas tem as taxas próprias do BDR e tem o agravante aqui, que a liquidez é muito baixa, e eu não acho muito bacana. E para finalizar, nós temos uma pergunta aqui que eu já estou inclusive respondendo lá no Instagram, que é: está decepcionado com a Cosan? E a minha resposta é não. Por quê? Eu tinha uma Cosan antes dela subir, bem pouquinho, era quase nada, era uma das minhas menores posições, ela caiu e aí praticamente toda a minha posição foi montada depois da aquisição da Vale, né? Então eu montei a posição nela já sabendo dessa dívida, então não tem por que eu ficar decepcionado com ela. O que acontece é que a dívida está custando mais caro do que o esperado, porque a Selic está inclusive voltando a subir. Então, se eu for ficar decepcionado com alguém, teria de ser com o governo, mas na verdade eu sabia que em algum momento algum governo, seja qual for, poderia ter esse risco. Ficar tranquilo aqui com a minha posição, porque eu sei que a empresa está buscando a desalavancagem, eu gosto de cada uma das empresas dentro do portfólio. Então, se eu dissesse que eu estou decepcionado com a Cosan, na verdade eu estaria falando que eu não sei muito bem o que eu estou fazendo, que eu comprei sem saber que a dívida era alta, que poderia ter um risco da Selic cobrar o preço, que a Vale, que é uma empresa que está um pouco volátil ali dentro,
tem relação com a China, com commodity, que eu não sei muito bem o que está acontecendo dentro das empresas do grupo, eu estaria dizendo que eu não sei o que eu estou fazendo. E sempre os melhores cases na nossa carteira de rentabilidade são aqueles que nós ficamos anos persistindo em momentos de queda, em momentos de volatilidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever lá no meu Instagram, que de vez em quando eu faço pergunta e vou respondendo aqui nos vídeos aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo. Valeu!